História da cidade de Jundiaí. A região de Jundiaí era habitada por povos indígenas até o final do século XVII. Eles se dedicavam à produção de milho e mandioca. Parte da cultura indígena foi incorporada pelos brancos colonizadores, entre elas a técnica construtiva e a utilização de queimadas na lavoura. Origem do nome: o nome Jundiaí tem origem tupi e vem da palavra jundiá, que significa bagre, e I, no caso Y, significa rio. Alguns estudiosos também consideram o termo Iundaí como alagadiços de muita folhagem e galhos secos. Jundiá, o peixe que deu origem ao nome da cidade. Século XVII. Os primeiros colonizadores chegaram à região em 1615. Apesar das controvérsias dos historiadores, a versão mais aceita sobre a fundação do município remete à vinda de Rafael de Oliveira e Petronília Rodrigues Antunes, que, por motivações políticas, fugiram de São Paulo e refugiaram-se nos arredores, fundando a freguesia de Nossa Senhora do Desterro. Posteriormente, elevada à categoria de vila em 14 de dezembro de 1655, os novos colonizadores afugentaram os grupos indígenas que se embrenharam na mata. A origem de Jundiaí está ligada diretamente ao movimento bandeirante, principal responsável pela ocupação da antiga capitania de São Vicente. Século XVIII. Ao longo dos séculos XVII, XVIII e início de XIX, a economia da cidade se limitava a pequenas lavouras de subsistência que abasteciam moradores da vila. Tropeiros e bandeirantes. Na época, a região era formada por várias sesmarias, pertencentes à capitania de São Vicente, conhecida como Portão do Sertão. Era o caminho de muitas entradas e bandeiras. Durante longo período, a escravidão indígena foi a base da mão de obra local, embora essa prática fosse proibida por lei. Naquela época, a cidade tinha 4 ruas centrais, chamadas de Rua Direita, que é atualmente Barão de Jundiaí, Rua do Meio, que é a Rua do Rosário, Rua Nova, que é Senador Fonseca, e Rua Boa Vista, que é a Zacarias de Góes. As melhores casas eram de taipa e terra, enquanto os moradores mais humildes usavam a pau a pique, cobertas por sapé. A insurgente localidade possuía a capela de Nossa Senhora do Rosário. Hoje no local está o gabinete de leitura Rui Barbosa. O Hospício dos Beneditos e o Mosteiro de São Bento, um dos poucos monumentos sobreviventes. Naquela época, o abastecimento de água era feito de modo rudimentar, por meio de bicas públicas. Candeeiros de querosene eram responsáveis pela iluminação. Eles ficavam suspensos nas paredes, acesos no final da tarde e apagados ao arraiar do sol. Um dos pontos comerciais mais movimentados era o Largo do Rócio, que deu lugar atualmente
a Praça da Bandeira. Dentre as atividades agrícolas e cana-de-açúcar era o destaque, mas a produção era utilizada para a fabricação de aguardente. Em meados do século XVIII, o número de escravos indígenas e de escravos de origem africana já era praticamente o mesmo, mas a partir da segunda metade deste século, a quantidade de africanos se intensificou até que a mão de obra indígena foi totalmente abandonada. À medida que o número de africanos aumentava, também cresciam os focos de resistência. Há poucos registros históricos sobre a vida destes trabalhadores. Em 28 de março de 1865, Jundiaí foi elevada à categoria de cidade. Século XIX. A partir da segunda metade do século XIX, a produção cafeeira ganhou força para o oeste e isso promoveu o crescimento da cidade. Com o café vieram a ferrovia e as indústrias. A ferrovia Santos-Jundiaí foi inaugurada em 1867, época em que se observava a crise do escravismo e a consequente alta do preço do escravo. Neste contexto, os grandes produtores rurais passaram a buscar novos trabalhadores e teve início ao amplo processo de imigração, com a participação direta do governo federal. Os primeiros foram os italianos, que se instalaram preferencialmente na região da colônia, no núcleo Barão de Jundiaí, implementando pelo então presidente da província de São Paulo, Dr. Antônio de Queiroz Teles, conde de Parnaíba. Filho de Barão de Jundiaí, depois outros europeus foram instalados no comércio e na lavoura, e alguns passaram rapidamente de colonos a proprietários, incrementando a atividade agrícola. A imigração estimulou o crescimento comercial e industrial e ainda do segmento de serviços e infraestrutura urbana. Enquanto isso, Jundiaí se destacava como uma cidade estratégica no setor ferroviário com a instalação da Ferrovia Santos-Jundiaí em 1867. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em 1872, da Companhia Ituana, em 1873, da Companhia Itatibense, em 1890, e a Companhia Bragantina, em 1891. No século XX, de acordo com o censo realizado pelo governo federal, em 1920, Jundiaí possuía uma população de 44.437 habitantes. O abastecimento de água foi implantado em 1881, a energia elétrica chegou em 1905 e o telefone em 1916. Os imigrantes de origem oriental, principalmente os japoneses, chegaram na cidade nas décadas de 20 e 30. O processo de industrialização de Jundiaí acompanhou as vias de circulação, com isso, as indústrias se concentravam nas regiões próximas à ferrovia e às margens do rio Guapeva, atendendo principalmente os segmentos têxtil e cerâmico. Nos anos 30 e 40, ocorreu novo impulso industrial e após a inauguração da rodovia Anhanguera em 1948, mais empresas procuraram a cidade, aproveitando também a abertura da economia ao capital estrangeiro. Em 1950, foi nesta época que vieram para o município as indústrias metalúrgicas. Por
Tudo isso pode-se dizer que Jundiaí nasceu com uma forte aptidão para o trabalho e o desenvolvimento. Com o fim do trabalho escravo no país, os grandes senhores da terra de São Paulo passaram a investir na mão de obra dos imigrantes europeus que fugiam dos horrores da guerra. Jundiaí recebeu grandes números de italianos e para abrigar as famílias de imigrantes foram criados na cidade por iniciativa do presidente da província de São Paulo, Antônio de Queiroz Teles, o Conde do Parnaíba, 4 núcleos coloniais, entre eles o Barão de Jundiaí, que deu origem ao bairro da Colônia. Em 1887, 22 colonos italianos chegaram ao núcleo Barão de Jundiaí e, em poucos meses, esse contingente chegava a quase 100 pessoas. O cotidiano não era nada fácil. Chegavam ao Brasil apenas com as roupas do corpo e poucos bens, sendo que as passagens foram subsidiadas pelo governo brasileiro. Com o trabalho, as famílias italianas foram criando seus próprios meios de subsistência, cultivando terras, criando seus filhos. Muitos grupos conseguiram comprar pequenos lotes, montaram armazéns, organizaram várias culturas, principalmente de milho, feijão, arroz, batata, legumes, frutas, especialmente a uva. A chegada dos imigrantes italianos no bairro da Colônia, onde é o atual espaço da festa della Colônia italiana, guarda-se a história de um dos períodos mais importantes da imigração italiana em Jundiaí, como parte da memória ainda viva nas lembranças dos descendentes e registrada em livros e documentos de grande valor histórico. Núcleo Colonial Barão de Jundiaí. Imagem Núcleo Colonial Barão de Jundiaí. Depois de que o imperador Dom Pedro II ordenou às províncias a criação de núcleos coloniais, o então presidente da província de São Paulo, Antônio de Queiroz Teles, o Conde do Parnaíba, criou 4 núcleos, entre eles Núcleo Colonial Barão de Jundiaí, em 4 de outubro de 1886, atual região do bairro da Colônia. Os núcleos deveriam estar situados em locais que permitissem facilidades de transporte dos produtos do mercado, possuir terra fértil para perceber as culturas tradicionais das províncias e boas para pastagem, além de oferecer condições naturais para serem trabalhadas por meios mecânicos. O imigrante destinado ao núcleo colonial não passava pela hospedagem do imigrante na capital e contava com passagem livre nas ferrovias e com abrigo no núcleo escolhido. Companhia Paulista. Através da sua economia, o núcleo colonial Barão de Jundiaí relacionou-se intensamente com a cidade, ampliando seus contatos comerciais com a capital. Teve ainda disponibilidade de mão de obra considerável, que constantemente era absorvida pelas ferrovias e indústrias de Jundiaí, como por exemplo a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A árvore lendária. A figueira, árvore que existiu na região central da colônia, onde hoje se localizam as cantinas, foi considerada o maior símbolo deste núcleo colonial e tornou-se lendária ao cumprir nos primeiros tempos a função de alojamento dos imigrantes. Segundo depoimentos, as famílias permaneciam sob a figueira protegidas por panos, lençóis e barracas, enquanto esperavam a liberação de seus lotes. Citada em diversos livros, histórias
e histórias, a figueira permanece na memória da cidade, remetendo aos primeiros tempos dos imigrantes, ao seu contato com as terras novas depois de uma viagem dura, carregada de emoções e de fatos dramáticos. Fazendinha. Núcleo foi implantado numa área de 221 alqueires, denominada Fazendinha. As estradas foram executadas seguindo as curvas de nível de terreno e na parte central urbana foram destinadas áreas para praça, igreja, escola, além de área municipal. A ferrovia. Atreladas do ciclo do café e a chegada da ferrovia e a urbanização impulsionaram Jundiaí ao desenvolvimento industrial. A estação ferroviária de Jundiaí foi inaugurada após 7 anos de obra, em 1867, denominada de São Paulo Highway. Ela ligava a cidade portuária de Santos e São Paulo e Jundiaí. Foi também nessa época que os imigrantes, a maioria de italianos, começaram a chegar na cidade e fincar suas raízes. Jundiaí era a última estação da Estrada de Ferro de Santos. Em 1872 foi inaugurado o trecho da Companhia Paulista. Em julho de 2005, a administração assinou uma carta de intenção para restauro e adequação da estação, que deverá ocorrer numa parceria entre a Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Para preservar a memória das estradas de ferro paulistas, foi criado em 1979 o Museu Ferroviário, localizado na Avenida União dos Ferroviários, e que recebe o nome de Barão de Mauá, uma homenagem ao pioneiro do transporte ferroviário nacional, Irineu Evangelista de Souza. O acervo reúne livros, revistas, periódicos e muitas fotos históricas, bem como documentos relevantes da ferrovia. A visitação é aberta ao público em geral. As grandes festas. As grandes festas. Com grande vocação agrícola, Jundiaí se despontou no cenário nacional com a produção de uvas de mesa, especialmente a Niágara Rosada. E para estimular ainda mais os produtores, foi criada a Festa da Uva em 1934, idealizada por Antenor Soares Gandra, com o apoio da Associação Agrícola de Jundiaí e Prefeitura. O evento foi centralizado no já extinto Mercado Municipal e marcou o município. A festa continuou a ser realizada com periodicidade de 3 anos, sendo que em alguns períodos o evento foi realizado de maneira mais espaçada. A partir de 1964, o evento passou a ser realizado ano sim, ano não, sempre em anos pares, alternando com a Festa do Morango. O local é o Parque Comendador Antônio Carbonari, mais conhecido como Parque da Uva. A primeira festa do morango foi realizada em 1965, no bairro do Poste. Depois, com o crescimento da participação dos agricultores e do público, o evento foi transferido para o Parque Comendador Antônio Carbonari, onde permanece até hoje. A festa acontece nos anos ímpares, intercalando com a Festa da Uva. Jundiaí hoje. Aos poucos, tanto os imigrantes como seus descendentes foram se integrando à comunidade jundiaiense. Hoje, mais de 75% da população de Jundiaí
é descendente de imigrantes italianos que constituem uma das maiores colônias em todo o Brasil. Na primeira metade do século XX, Jundiaí descobriu a sua vocação industrial, que perdura até hoje, pois a cidade possui um dos maiores parques industriais da América Latina. Jundiaí destaca-se atualmente no desenvolvimento das áreas cultural, educacional, tecnológica e ambiental. A indústria do lazer também aquece a economia da cidade, com a instalação de parques temáticos que atraem turistas e geram empregos. O aniversário da cidade é comemorado em 14 de dezembro. Conteúdo retirado do site da prefeitura.